Fala pessoal, tranquilo? Dando continuidade aqui na prova que eu vou fazer no final de março, que é a 70480, programando em HTML5 com JavaScript e CSS3. Esse é o meu guia de estudos. Para quem está acompanhando aí, pode ver que já tem acho que uns 10 ou 11 vídeos já. Eu estou indo capítulo a capítulo, analisando algumas coisas, dando algumas dicas do que eu sei, falando onde eu estou errando. Então, meu objetivo no final dessa série aqui é que vocês tenham uma fonte de estudos aí, uma forma de pegar mais informações também, né? Então, basicamente, hoje eu estou aqui no capítulo 2.5, que ele fala sobre web workers, né? Então, o que ele fala, na verdade, é como você vai começar um web worker, né? Como você instancia ele, o que é um web worker, para que ele serve, e também fala aí como criar esses processos com web worker API, como usá-lo, entender as limitações que ele fornece e também como configurar timeouts e intervalos, né? Se você quiser que algum determinado pedaço de código fique rodando ali a cada X tempo, ele te explica e te fala que é possível fazer isso também. Então, basicamente, voltando para o PDF aqui, é um capítulo curto também. E logo de cara ele fala assim, olha, os web workers, eles te dão uma forma de você trabalhar com multithread, né? O que isso significa? Isso significa que o JavaScript, ele roda num ambiente que é síncrono, né? Então, tudo que você for fazer, ele vai fazer uma pilhazinha ali, né? Uma fila, vamos falar assim, e vai executar uma coisa de cada vez. Só que existem alguns cenários que talvez você já tenha passado ou não tenha passado ainda, que você quer que as coisas rodem assincronamente, né? Você não quer empilhar aquilo ali e quer que uma coisa faça de cada vez. Isso, dependendo do seu projeto, dependendo do que você está fazendo, isso pode causar aí algum tipo de experiência que não é muito boa e o seu usuário final não vai gostar e talvez não use mais o seu site. Então aqui ele já fala assim, né? O que ele vai cobrir, que é o que a gente acabou de falar, e ele deu um exemplo muito bacana aqui, ó. Eu já vou até direto para esse código, que é basicamente isso aqui, ó. Ele cria um frame. Veja, ele tem um frame aqui e é um frame que tem uma bola e a bola aqui você consegue apertar para cima, para baixo, direita, esquerda e aí ele vai batendo, voltando, beleza, né? E aqui em cima tem aqui um botão que chama do work, né? Que ele chama de do work. O que esse do work faz? A hora que você aperta aqui, ele faz um cálculo matemático e basicamente ele pega alguns números e coloca na tela, né? Então ele faz um cálculo e retorna essa informação aqui. Então olha que interessante, ó. Se você está trabalhando aqui e a gente acabou de falar que o negócio é síncrono, né? É uma coisa de cada vez. Então toda vez que eu apertar o do work, olha só como que essa bolinha fica, ó. Ela vai começar a dar umas travadas, tá vendo? Por quê? Porque eu estou chamando a função do doWork ali e a cada vez que eu chamo esse doWork, ele faz um cálculo. Então, ele para essa interação desse cara para fazer aquele cálculo ali, né? Então, basicamente, se você parar para pensar nesse cenário, ó, é isso que o WebWorker te fornece. Ele te fornece uma forma de você criar um outro arquivo JavaScript separado e aí você coloca aquela informação ali dentro, tá? Então, aqui, ó, ele faz esse cálculo em algum lugar aqui, através de uma função, esse aqui, né? E aí, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou essa informação aqui, e a gente criou esse arquivo aqui, ó, calculateworker.js. E aquela função que estava ali, a gente jogou aqui para dentro, tá? E aí ele já começa a falar dos métodos que tem o WebWorker, né? Então vamos analisar um pouco melhor aqui. Aqui tem um código extenso, beleza, mas é para outras coisas, é para desenhar tudo mais. A parte que interessa mesmo aqui desse web worker, ele está aqui dentro. Então aqui é o que ele está fazendo nesse momento, tá vendo? Não tem nenhum tipo de web worker nesse momento. Então aqui, através do clique do botão, ele vai chamar uma função que chama do intensive work, que faz aquele cálculo e retorna aquela informação para aquela label, né? E isso faz com que trave. Então, esse código aqui de baixo já é uma implementação de web worker e é bem simples se você olhar. Então, basicamente, ó, ele vai pegar esse mesmo elemento e vai colocar uma função anônima aqui. Dentro dessa função anônima, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um campo texto, chama workResult, que é onde aparece aqueles cálculos ali, aqueles números, e ele vai instanciar um worker. Olha só, o worker então, ele precisa ser instanciado com essa palavra reservada new e vai chamar aqui uma instância de worker e vai passar dentro dele qual que é o arquivo JS que você quer
que seja executado, né? E aí aqui é uma coisa legal, aqui ele já começa a falar sobre os métodos, né? Então veja que depois do worker aqui, ó, ele tem worker.onMessage. Esse onMessage aqui é um dos métodos que a gente vai passar uma função anônima, né? E aqui dentro dessa função anônima é onde você vai passar essas informações ou receber essas informações. Nesse caso aqui, ele está pegando essas informações, então ele está passando aqui um parâmetro, vamos falar assim, né? E esse parâmetro aqui ele vai retornar um dado que aqui nesse caso chama ponto data, né? O que é esse ponto data? Você poderia passar JSON, você poderia passar texto puro, né? Você só não consegue passar uma função ali dentro, pelo que eu li aqui, você não consegue, tá? E ele faz uma tratativa aqui de try catch, né? Se der algum problema, e aí se o worker também tiver algum problema, ele chama uma função e tem esses parâmetrozinhos aqui, ó, message, né? Que é o erro, que é a sua mensagem de erro, qual que é o file name e qual que é a linha que deu esse problema. Provavelmente na certificação pode ser que ele te peça essas propriedades aqui também. Então é message, file name e line node, line number, né? E aqui é onde a gente passa o que a gente quer para o worker startar. Nesse caso aqui, ó, a gente não está passando informação nenhuma. A gente só quer que o worker que ele comece a trabalhar. Então nesse momento é isso que vai acontecer, ó. A gente instanciou o worker aqui em cima, a gente apontou para esse arquivo JavaScript aqui e aqui dentro a gente está esperando que a mensagem de retorno venha dentro dessa propriedade aqui, data, né? E aqui embaixo a gente vai começar o worker. Então, para começar o worker é post message, tá? Como eu não vou passar informação nenhuma, eu estou passando uma string aqui sem nada, né? Aí, quando você faz esse post message aqui, essa informação vem aqui, né? E aqui, esse arquivo, ele tem que começar com onMessage. Então, para receber para saber que esse worker foi iniciado, então esse onMessage aqui, ele vai disparar uma função dentro dele também. Então essa função aqui, nada mais nada menos, é o que a gente tirou daquela outra página e colocou aqui dentro para que ele seja trabalhado de uma forma assíncrona, né? E olha, uma coisa mais interessante aqui também é o seguinte, a hora que ele fez todo esse processamento, como que ele retorna isso? Ele vai retornar com esse método aqui chamado postMessage. Né? Então esse post message aqui ele vai falar assim, beleza, quem me chamou aqui foi essa página, webworker.html. Tranquilo, faz esse processamento aí que eu tenho que fazer e aí eu quero que você poste a mensagem de volta. Então a informação que volta do webworker é dentro desse post message, né? E esse self aqui, se você não sabe o que ele lembra aquele this que a gente comentou no última videoaula aí. O this ele vai trabalhar dentro de um contexto, né? Então esse contexto aqui é o contexto desse web worker. Então self.postMessage, o self está falando assim, olha, eu sou o web worker e eu quero postar essa mensagem. Self é eu mesmo, né? Eu estou postando essa mensagem. Então preste atenção nesses métodos aqui, ó, que é basicamente o que pode ser que caia na prova. Ele vai te perguntar como que envia informação, como que recebe essa informação, se tem que ter esse onMessage ou não. E se você tiver que terminar esse web worker, como que funciona. Para terminar, ele tem um método aqui, ó, que é o terminate, né? Eu criei um botão novo aqui em cima que você para o worker dele, tá? Eu acho que eu não mostrei ainda aqui como que funcionou depois disso, né? Então vamos começar. Isso aqui ele está rodando no meu IS, tá vendo? Se você colocar o arquivo local, ele não vai funcionar por uma limitação de segurança do Google Chrome, beleza? Então olha só, antes a gente estava trabalhando e ele estava travando, né? Agora olha só que bacana, ó, do work, ó. Veja que ele está fazendo isso de forma assíncrona. Se você apertar o DevTools aqui, que é o F12 do Chrome, você vai ver que aqui dentro, acho que é no Application, ele vai criando service workers aqui, tá vendo? Cadê? Aqui. Ele tem esses service workers aqui e você pode parar o service worker também, tá? Deixa eu ver se tem uns aqui, ó, é o source, tá vendo? E aqui você pode parar esses workers aqui. Então ele vai parando, ele vai continuando, vai fazendo e aí você pode parar. Nesse momento aqui não tem nenhum worker, tá vendo? Aí eu vou dar um do work, ó, veja que ele criou um worker aqui. Worker.js, né? E olha o código fonte aqui. Então ele está executando aquilo ali, né? Aí se eu der um stop work, ele basicamente tirou esse cara fora. Esse cara aqui não existe mais, tá vendo? Porque aquele worker parou. Então é basicamente isso. Você pegar
uma função, um código que você tenha, e aí você joga esse código para um worker, para ele trabalhar à parte sem dar problema na sua página, né? E aqui, assim, parece ser perfeito, parece ser bom, é muito bacana mesmo, mas tem limitações, né? Pelo que eu vi aqui, ele não fala de quantos web workers você pode fazer, se você pode fazer sub workers, você consegue, mas não fala quantos. Então acho que fica um pouco assim no quesito de você fazer e testar mesmo, ver se está funcionando, porque muito web workers pode ser que a sua página também tenha algum problema de performance, tá? Aqui ele está falando para criar o worker e aqui ele fala os métodos, né? A gente já falou, né? Que é o post message, ele manda informação, aqui ele termina o worker, aqui é a função que tem que ter dentro do arquivo do JavaScript para começar a trabalhar, e aqui é o onError, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, você tem 3 parâmetros aí que você consegue pegar, que é o message, o file name e o line no, que é o número da linha, né? Aqui ele foi falando só o que tinha que fazer para construir esse arquivo aqui, né? Então era basicamente passo a passo, né? Aqui ele fala como que você usa, a gente já falou também, né? Eu já resumi bastante algumas coisas aqui. E aqui ele fala de limitações, né? Ele fala assim, olha, você consegue passar dados nativos, né? Tipos nativos, JSON, XML e tudo mais, mas não consegue passar uma função. Então se você quiser passar uma função anônima, no WebWorkers não funciona. E fala também sobre números de workers, né? Não existe uma quantidade específica que eles falem, né? Ah, existe uma limitação. Não, não tem. Só que aí você vai saber, basicamente, pôr a mão na massa, né? Se você perceber que a página está com muito problema de performance e tudo mais, então vai depender do que você está fazendo. Aqui ele fala também que o WebWorkers ele não tem acesso direto na página, porque ele não tem acesso naqueles objetos window, document e tudo mais. Então, você não consegue manipular o DOM de um WebWorker para a página, tá? Você não consegue. Ele fala de subworkers também, né? Vamos imaginar que você tem um worker e dentro do worker você tem mais um worker que está chamando um outro worker e assim vai indo, né? Aquela filinha. Então ele fala que assim, dá para fazer. Só que também fica a seu critério testar para saber qual é esse tipo de limitação que você vai ter. E aqui é basicamente configurar os timeouts para que o worker rode, né? Então nesse caso aqui de cima ele faz um set timeout que vai rodar apenas uma vez, daqui 3 segundos ele pega, ele roda aquela informação, e aqui é com o set interval, né? Ele vai ter um intervalo, a cada 3 segundos rode essa informação. Então ele fala que dá para fazer isso também. E aqui abaixo ele tem 5 perguntinhas, esse aqui eu acertei todas, né? Porque se você olhar os outros vídeos de 5 perguntas, eu estou tipo, acertando 4, erro uma, assim vai, né? Então, prova mesmo, você tem que prestar bastante atenção no que ele está te pedindo. Então aqui ele está falando assim, ó, qual das operações de WebWorker abaixo não são válidas, né? No caso aqui é a opção C, o close. Não existe close no WebWorker, existe o terminate, né? O 2 aqui ele fala assim, qual método cancela o WebWorker? Facinho, que é o terminate, que a gente acabou de falar ali em cima. Então essa é a opção correta. Aqui ele fala assim, se você tiver que colocar JavaScript para rodar no contexto de um WebWorker, como você faria, né? Onde você faria isso? Então aqui é a opção C, no seu JavaScript próprio. Você viu que a gente criou ali um JavaScript único, com um código único e mandamos bala. A opção 4 aqui ele fala quantos workers e subworkers você pode rodar de forma concorrente, né? Aqui também é a opção C. Ele fala, ó, não existe limite, né? Limitless, não tem um número específico, mas vai depender do seu contexto aí, você tem que ficar esperto para ver se não está dando problema de performance. E a opção 5 ele acaba de perguntar aqui também, se você quiser ter um script que rode a cada 30 segundos, que linha de código que você deveria usar. Então esse cara aqui é a opção D, que é um set interval, né? O timeout ele roda uma vez e o interval ele rola em intervalos, né? Então em intervalos de 30 segundos, por exemplo. E aqui ó, você tem a função anônima que está passando a mensagem do seu worker. Basicamente é isso, pessoal. Eu não achei muito difícil, achei bem tranquilo esse capítulo. Eu nunca usei Worker, para falar a verdade, em nenhum software que eu já fiz até hoje, isso aí em mais de 5 anos de experiência, mas achei bem legal e vou ver se consigo utilizar em algum projeto.
Então é isso aí, muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixa no comentário e curte meu canal aí e curte meu vídeo também para eu deixar um conteúdo bacana para vocês, tá bom? Grande abraço.